Reverberando é o seu canal de audiobooks esotéricos. Estamos lendo A Mesa do Santo Graal de John Matthews. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Vamos iniciar agora o capítulo 7, A Necessidade do Mundo, Brian Cleave. Tantos argumentos sobre a natureza do Graal quanto sobre a natureza de Deus, e nenhum é conclusivo. Aqui, Brian Cleave oferece uma nova abordagem. Existem muitos graais, vasos da graça, tanto físicos quanto espirituais, mas o aspecto mais importante da questão não é o que é o Graal, e nem mesmo ele existe. O cerne da questão é a responsabilidade colocada sobre cada um de nós de proteger o mundo contra o mal que trazemos a ele. Assim, protegemos a nós mesmos, assim como o nosso mundo. Ambos estamos igualmente em perigo. E se realizarmos nossa tarefa de protetores, mesmo enquanto buscamos o Graal, então mais cedo ou mais tarde ele revelará sua mensagem mais potente, que o Graal nos serve como servimos ao Graal. Para receber essa mensagem, precisamos aprender o sentido verdadeiro de serviço, uma tarefa que não é mais fácil que aprender e realizar a vontade de Deus. A questão que desejo colocar e tentar responder nesse ensaio é se o Graal tem alguma importância em nossas vidas cotidianas, e para isso vou considerá-lo primeiro como um objeto e não como o assunto de várias lendas. Ele teve ou tem ainda alguma existência material, e se for esse o caso, o que era ou o que é? E se alguma vez existiu materialmente, teve também alguma significação espiritual? Finalmente, o aspecto mais vital da questão: tem ainda alguma significação? E para não fazer mistério sobre isso, minha pressuposição será, com várias qualificações que se tornarão aparentes na continuação, de que ele existiu, que ainda existe e que tem uma importância imensa, imensurável para todos. No entanto, seria tolice alegar que se pode oferecer qualquer coisa no campo das provas, até mesmo no nível esotérico. Mesmo que existisse uma evidência perfeita, se, por exemplo, alguém surgisse com uma taça de terracota com proveniência irrefutável, como dizem os negociantes de arte, traçando suas origens até a última ceia, além de qualquer dúvida, isso não provaria se tratar do Graal, que por definição tem uma significação espiritual. Tudo que podemos fazer, se nossas inclinações tendem para essa direção, é examinar a ideia do Graal sob vários ângulos e decidir se tal possibilidade parece provável. Ela se encaixa com outras coisas sobre as quais já sentimos uma certeza maior? Ela se encaixaria no padrão geral de existência como a peça que falta em um quebra-cabeça, ou criaria novas dificuldades se tentássemos aceitá-la, fazendo outras ideias parecerem impossíveis? Esta última questão pode ser respondida rapidamente. A ideia do Graal se encaixa muito bem no curso geral das ideias da humanidade. A maioria das culturas tem alguma noção de uma fonte de toda a fertilidade, de renovação e renascimento, seja ela uma fonte da juventude, ou as ilhas de Blest, ou o caldeirão mágico, uma cornucópia, ou um objeto misterioso e simbólico a ser revelado a iniciados, ou a potência do rei, para dar alguns exemplos entre muitos. Além disso, essas crenças não são apenas paralelas a crenças ligadas ao Graal, mas às vezes convergem e parecem até mesmo intimamente ligadas a elas, como no caso da potência do rei
como um pré-requisito para a fertilidade da terra. A relação entre o rei e um objeto mágico, essencial nas lendas do Graal, é uma crença difundida, encontrada em lugares e períodos intocados pelas nossas lendas do Graal. Por exemplo, a boa fortuna divina do faraó era considerada como algo intimamente ligado à sua placenta, sempre cuidadosamente preservada no nascimento de um príncipe real. Na verdade, a placenta do faraó era considerada como seu outro eu, e tão carregada de virtude real que sua mera representação num pedaço de pano podia conduzir suas virtudes para outros lugares. Tais pedaços de pano eram enviados pelo faraó a seus distantes comandantes de exército para transmitir sua virtude, sua boa fortuna e trazer-lhes sucesso na guerra. Dessa prática, alega-se, surgiu a tradição de levar a bandeira real nas batalhas, e a ligação mística de soldados, marinheiros e até civis com a bandeira. O rei, a monarquia, o Estado, mesmo quando se trata de uma república, são de alguma maneira espiritual inexplicável, não apenas representados pela bandeira, mas identificados com ela. Assim, considerar o Graal como um objeto carregado de mágica, significação mística, da essência da realeza e de tudo que a realeza significa em termos de ordem, de bem-estar natural e espiritual e de fertilidade, e como um objeto intimamente ligado ou identificado com um rei específico. Não é algo estranho ou dissonante em relação ao curso geral da crença humana. O que em si não prova nada, a não ser que a lenda do Graal, ou pelo menos sua ideia central, é compatível com a ideia da realeza. Talvez o Graal represente para o mundo o que a bandeira real representa para os exércitos, um provedor de bem, de virtude, de força, de graça. Ou melhor, não um provedor, porque isso sugere um certo grau de independência, de separação entre o rei e a bandeira, Deus e Graal, mas um canal, um meio físico pelo qual a virtude real ou divina possa fluir de uma fonte para seu destino desejado. Mas de onde os reis obtêm sua autoridade, seu suprimento de virtude? Apenas de Deus. A essência da realeza é sua ligação divina. O rei é o representante de Deus, escolhido por Deus, ungido como um signo da aprovação divina e da delegação da autoridade de Deus. A própria coroa representa um halo divino. Assim, é fácil visualizar o rei e sua bandeira, ou qualquer outro símbolo de sua autoridade real, como um reflexo ou um microcosmo da relação entre Deus e o Graal. Nas lendas, o rei pescador ferido significa nada menos que Deus, porque o tráfego entre rei e bandeira não é de mão única. O rei envia sua virtude através e com a bandeira, mas se a bandeira cair em mãos inimigas, não é apenas a bandeira que se perde, o próprio rei fica ferido em sua autoridade, em seu poder de governar. Sua sorte, sua fortuna, seu próprio reino foram feridos e até mesmo aleijados. Apenas a recuperação da bandeira pode curar a majestade ferida do rei. Assim, será tão fantasioso sugerir que, se o Graal é ferido de alguma forma por oponentes de Deus, Deus também é ferido? Se você é cristão, essa ideia não é tão difícil de aceitar, pois é parte da doutrina cristã básica que quando Cristo, que representante de Deus e ele próprio foi crucificado, Deus foi crucificado em e com ele. Neste ponto, pode-se objetar que é a própria existência de Cristo que torna a ideia do Graal como fonte de graça, impensável e desnecessária. Cristo, dizem os cristãos, trouxe infinita graça para o mundo e nesse ponto era mais que suficiente para sempre para todos. Não haveria necessidade do Graal para fazer o mesmo trabalho.
A ideia de que Cristo trouxe graça para o mundo pela primeira vez, que até sua vinda nenhum ser humano podia receber a graça necessária para entrar nos céus, é refutada na própria Bíblia. Enoque caminhou com Deus e não conheceu a morte. Elias foi levado aos céus e parece que também não experimentou a morte. Abraão e seus patriarcas conheciam e agradavam a Deus. Moisés falava com Deus, como um homem fala com um amigo. Isaías foi aceito por Deus como seu mensageiro. Se João Batista, que anunciou a vinda de Cristo, morreu antes da crucificação e da ressurreição, não é de se supor que esses homens, sem falar de Samuel, Salomão, José, Gideon, Jóshua, Débora, Éber, Ruth, Naomi, Sara e todos os outros heróis e heroínas do Velho Testamento, tendo sido aprovados e amados por Deus em suas vidas, foram bem recebidos nos céus depois de suas mortes. Quando se acredita no conceito de graça divina como o único meio de salvação, deve-se acreditar que isso existia antes do nascimento de Cristo e não simplesmente depois de sua morte, quando ele desceu aos infernos para liberar os bons homens e mulheres do Velho Testamento. Cristo não trouxe uma coisa nova para o mundo e nunca afirmou que o estivesse fazendo, mas trouxe uma grande melhora daquilo que já existia, como ele deixa claro mais de uma vez. Admitamos, então, que a graça existia antes da vinda de Cristo, assim como continuou a existir depois dele ter subido aos céus. Havia necessidade de um canal físico com tal graça? Se havia, o que era? E a vinda de Cristo acabou para sempre com a necessidade dele? Existem apenas duas maneiras pelas quais a graça pode alcançar um ser humano: ou diretamente de Deus, ou a fonte da graça, ou indiretamente, através de alguma pessoa ou meios intermediários. E a opinião quase universal dos cristãos e de que recebemos a graça através de algum intermediário, através da água do batismo e da realização de uma cerimônia por um padre, através da hóstia na comunhão e da consagração do sacrifício pelo padre, através da bênção na ordenação de um padre e assim por diante. Acima de tudo, pelo alto sacrifício físico de Cristo na cruz. Não que ele tenha dado a graça a cada um de nós, mas que tornou possível para nós recebê-la se, de alguma forma, nos tornarmos merecedores dela, através de nosso próprio esforço ou do esforço de outros, os santos, que supõe-se ganham um excesso de graça que pode ser distribuído entre os irmãos mais fracos, mas merecedores. Que existe uma fonte central de graça é algo sugerido também pelo exemplo da natureza. Toda a energia de vida na Terra deriva do Sol, que por sua vez depende de um longínquo e inimaginável evento cósmico. O que o Sol é para a vida material, ouso sugerir, o Graal é para a vida espiritual. Pode-se preferir uma imagem mais próxima e comparar o Graal a uma fonte de água no deserto e nosso mundo ao oásis em volta dessa fonte. Graça é a água da vida dessa fonte, e o Graal material é o recipiente, reentrância na pedra na qual a água surge e fica esperando que nós a tomemos. Deus fez a própria fonte inexaurível, mas se o deserto deve ser irrigado, devemos fazer o esforço de pegar a água, o que naturalmente poucos têm vontade de fazer. Cristo foi o principal intermediário material entre nós e Deus durante sua vida e sua morte. Ele era Deus no mundo. Seria absurdo considerá-lo como um Graal vivo para aquela época? Um canal através do qual toda a graça divina entrava no mundo? E se assim foi, não poderia ter havido um
intermediário antes que ele chegasse para transcendê-lo? E não poderia ele ter escolhido deixar aqui outro intermediário quando retornou para estar com Deus e para ser Deus? Na verdade, ele próprio nos disse que seria assim. O Confortador, o Espírito Santo, seria enviado para substituí-lo para permanecer sempre conosco. E antes de dizer que o Espírito Santo não é um objeto que é altamente espiritual, lembre-se de que Cristo era imaterial, assim como material. Era Deus e também homem, espírito e corpo. Não é possível que, ao enviar o Espírito Santo, Deus dotou-o de um corpo material, de um símbolo? Assim como a bandeira real simboliza a autoridade real? E não apenas para representá-la, mas num sentido real para ser aquilo que simboliza? Para ser o canal físico pelo qual o Espírito Santo, graça e vida de Deus entrasse no mundo, como durante o tempo de vida de Jesus entrou no mundo através dele? Veja isso no capítulo 6. Na história das relações de Deus conosco, existe algum objeto que realizasse as funções do grau antes do nascimento de Cristo? Um objeto que vem imediatamente à mente é a Arca da Aliança. E depois da Arca da Aliança, há o Santo dos Santos no Templo de Salomão, ou possivelmente algum objeto dentro do Santo dos Santos, como a pedra do altar, e não pode escapar a ninguém que, em algumas das lendas, o Graal é descrito como uma pedra. As próprias lendas do Graal não oferecem uma imagem única do Graal. É bandeja, taça, pedra, abstração inidentificável e misteriosa, com ecos pagãos de caldeirões mágicos e até mesmo de cabeças cortadas que conversam e festejam com os vivos. Ou ainda é a taça da última ceia, ou o sangue de Cristo na taça ou num frasco. Ou as várias lendas não têm ligação real uma com as outras, ou referem-se na verdade à mesma realidade, mas por várias razões discordam em sua descrição. Ou ainda, essa realidade varia, de forma que o Graal é ora um objeto, ora outro. Para nossos propósitos presentes, sugiro que nosso Graal material seja a taça da última ceia, e que a confusão sobre sua natureza nos vários poemas e lendas que lhe dizem respeito à história surgiu, principalmente do segredo que o cercou. Sugiro também, como já escrevi em outro lugar, que a taça foi trazida para a Inglaterra não por José de Arimateia, que ajudou a enterrar Jesus, mas por seu filho, também chamado José, que era companheiro de João Evangelista em Patmos, e para quem João deu a taça. A taça foi, depois, levada a Gales e guardada pela Ordem dos Cavaleiros, cujos rituais de iniciação permeiam as lendas da busca do Graal. Quando essa ordem debandou, algum relato de sua existência e do Graal penetrou na poesia europeia através do trabalho do gaulês normando, poeta e príncipe Bledry ap Cadwar, identificado por J. L. Weston e outros com a continuação de Percival de Blair's of Wiltshire de Deneen, e com Master Blythe de Elucidation, etc., que tinha sido um membro da ordem. O Graal sobreviveu ainda em segredo, guardado não por uma nova ordem de cavaleiros, mas por uma única família, cujos descendentes mantiveram-no a salvo de descobertas ou danos até tempos recentes. Uma vez em cada século, o Graal era removido de seu esconderijo durante algumas poucas horas, para ser usado em uma missa centenial, cujo propósito era liberar no mundo aquele suprimento de graça que tinha sido acumulado pelos esforços dos bons. Fora isso, permanecia escondida. A verdadeira taça da última ceia não era um objeto caro ou luxuoso, era um recipiente barato de terracota que consideramos um modelo grego, mais próximo de um pires profundo com duas alças que de nossa concepção de taça.
rudemente decorado, comprado num bazar em Capernaum por alguns tostões. Mas é quase impossível um objeto desses permanecer intacto, a menos que fosse seguramente enterrado. Assim, no final de sua estadia em Glastonbury, foi recapado de ouro, como a preciosa relíquia que era, e o relicário dourado tomou a forma de um cálice. Assim, para usá-lo, não havia necessidade de retirá-lo do relicário. Permaneceu assim escondido em sua capa de ouro, daquela época até o início deste século. Se estava fisicamente escondido, sua realidade espiritual também precisava de proteção. Assim como cada um de nós deve ganhar nossa graça, também cada um de nós deve proteger nossa fonte de graça, pelo volume e intensidade de nossos esforços unidos para obtê-la. Para aqueles que insistem na suficiência de Cristo a esse respeito, há uma resposta nos evangelhos. Ele não disse: fiz tudo o que é necessário, descansem. Ele disse: carreguem sua cruz. Ele disse: duro é o caminho, e muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ele deixou abundantemente claro que devemos fazer esforços tremendos se queremos alcançar Deus. Não fosse por sua intervenção, não fosse pelo perdão de Deus, até mesmo esses esforços não seriam proveitosos. Mas, sem esses esforços, somos avisados especificamente de que a porta do céu estará fechada para nós. Assim, o conceito de que precisamos nós mesmos proteger o Graal, proteger nossa própria fonte ou canal de graça, não deve ofender ninguém. E, naturalmente, o Graal não é apenas uma realidade cristã, serve à humanidade inteira. A sua proteção é dever de toda a parte da humanidade que deseja obedecer e servir a Deus. O bom muçulmano, o bom hindu, o bom judeu, o bom agnóstico e também o bom ateísta, mesmo sem querer, estão entre os protetores do Graal, assim como os maus cristãos estão entre os seus inimigos. Aceitar essa bondade no sentido que Cristo dá à palavra é uma coisa rara, que requer uma vida de autossacrifício, mas que é essencial para que o Graal seja protegido. Sugiro que ele seja comparado à fonte de água e à depressão na pedra que retém a água. O oásis depende da existência da fonte, mas a fonte, por sua vez, depende do oásis para sua proteção. Se o oásis fosse negligenciado, as suas árvores não fossem aguadas e sua terra cuidada, ele morreria. O deserto tomaria conta, a areia invadiria a fonte e a sufocaria. Imagine agora que esse oásis foi criado por um rei, que mandou cavar um poço, fazer um recipiente de mármore e plantar árvores e grama. Tudo em benefício de uma tribo de nômades no deserto, cujas vidas estavam em perigo pela falta de água. Aqui, disse o rei, está a vida para vocês. Sem mim, não teriam criado este oásis, porque não saberiam como. Agora ele existe, tomem conta dele. Aqui existe toda a água que vocês possam desejar. Tudo o que precisam fazer é vir com seus cantis para apanhá-la e levá-la. Os fortes apanhando mais para ajudar os mais fracos e indefesos. E naturalmente não devem poluir a fonte com sujeira e nem deixar ninguém cortar as árvores para fazer fogo. E precisam regar as árvores e a grama e manter o muro de pedra em torno do oásis para que a areia não entre. Agora sejam felizes. Infelizmente, humanos que eram muitos homens da tribo não fizeram nada disso. Poucos faziam qualquer coisa que não fosse essencial à sua própria sobrevivência. Assim, o oásis foi sendo cada vez mais negligenciado. As árvores começaram a secar, a grama se tornou marrom, a sujeira se acumulou perto da fonte e apenas o esforço heróico de alguns impediam a catástrofe. Dia após dia crescia a possibilidade de seus esforços fracassarem, enquanto muitos davam de ombros e riam, dizendo: se este oásis acabar, o rei cavará outro poço para nós e plantará mais árvores. Essa é a sua obrigação.
Mas a obrigação não é dele, é nossa. E essa é a nossa situação. A ameaça sempre esteve ali desde o começo, mas nos 2 últimos séculos a ameaça se tornou mortal. O mal sempre existiu no mundo, fazendo mais mal entrar, mas nestes últimos séculos o rio do mal se transformou numa inundação. Assim como o canal e meio para que a graça entre em nosso mundo é o graal, o meio físico do mal entrar em nosso mundo é o graal negro, a contrapartida do graal. Descrever o graal negro, sua origem e administração, as pessoas que o controlam e são controladas por ele e o uso exato que fazem dele, exigiriam outro ensaio tão longo quanto este. Aqui posso apenas dizer que existe. Aqueles que o controlam são muito mais numerosos e, em um sentido mundano, muito mais poderosos que aqueles ligados ao verdadeiro Graal, como era de se esperar. E nos últimos 100 anos, como sua força já cresceu o suficiente, sua preocupação principal tem sido obter o controle sobre o verdadeiro Graal e destruí-lo. O mal, você poderia dizer, não pode destruir o bem. É verdade, mas o bem deve ser criado. Como já foi dito, a bondade, a verdadeira bondade, é uma mercadoria rara. Se não criarmos quantidade suficiente dela para proteger o Graal, este, enquanto objeto, pode ser alcançado e capturado pelo mal. O espírito que dá ao Graal seu sentido simplesmente se afastaria, como a água se afasta de um poço entupido. O Graal, do ponto de vista do mundo, deixaria de existir. E esse é o objetivo dos homens maus que desejam destruí-lo. Nos fins de 1880, estavam ocorrendo muitos eventos relevantes. Vários movimentos poderosos dedicados ao mal estavam tomando forma e ganhando influência. Entre eles, havia em Londres um movimento aparentemente insignificante, cujo objetivo declarado era estudar sistemas místicos e praticá-los. Seu verdadeiro propósito era obter e destruir o Graal, que naquela época estava escondido no castelo de Wallace, guardado pelos descendentes da família original de Guardiões. Mas a proteção tinha se tornado nominal, meras responsabilidades e propriedades físicas. Um velho cavalheiro que possui um objeto precioso pode ser considerado seu guardião, mas não pode guardá-lo de fato contra determinados inimigos. Para isso, deveria ter ajuda. Assim, foi formada uma pequena companhia para dar proteção física ao Graal, algo que não se tinha julgado necessário por muitos séculos. O segredo era considerado como a melhor proteção, porque entre um grupo de protetores há sempre a chance de haver um tolo ou um traidor. Mas em 1889 a questão se tornou urgente. Já estava se aproximando o momento da missa centenial e o Graal deveria ser retirado do seu esconderijo para ser usado. Estaria em seu momento mais vulnerável. Um castelo em Gales não é inexpugnável, principalmente na ausência de tropas permanentes. A decisão foi remover o Graal para Londres, onde seus protetores poderiam ir e vir sem provocar comentários, o que seria impossível no local retirado de Gales. A missa foi celebrada em Londres e foi aí que o Graal permaneceu por muitos anos, mas alguém acabou descobrindo, por alguma traição, o local do novo esconderijo do Graal. O Graal, o objeto físico de ouro e terracota, foi roubado juntamente com 2 outros cálices, um prateado e outro de prata, além de uma grande cruz cerimonial e 2 capas de prata para cópias dos evangelhos. Todos esses itens datavam do século III ao século VII e tinham sido reunidos em Glastonbury, ou em Gales, depois que o Graal foi removido para lá. Na verdade, existem muitos graais subsidiários em vários lugares do mundo, sob proteção apropriada, um assunto que será discutido mais adiante. Esses graais subsidiários, em particular, foram levados a Londres por seu guardião.
juntamente com o verdadeiro Graal e roubados com ele pelos inimigos do Graal em 1908. Tendo sido profanados, todos esses objetos secundários foram levados para a Síria por seu novo dono. Foram roubados novamente e apareceram no mercado de antiguidades em 1910. Um dos cálices, agora conhecido como o Cálice de Antioque, pode ser visto da coleção dos mosteiros no Museu Metropolitano de Nova York. O que tinha sido o verdadeiro Graal, ou seu relicário de ouro, foi derretido, e a taça quebrada, num ato final de profanação. O objetivo dos homens que roubaram o Graal físico era rezar uma missa negra com ele e obter dessa forma o poder imenso e incontestável que buscavam. Hitler, nascido em 1889 e não por coincidência, estava chegando à idade adulta, uma idade em que podia ser útil aos que queriam controlá-lo. Muitos outros fatores calculados para dar poder máximo ao mal estavam coincidindo. A profanação, a destruição do Graal por meio de uma missa negra e o consequente triunfo do Graal negro selariam esses eventos e a vitória total do mal. E muito do que os novos possuidores do Graal, ou melhor, de seu símbolo físico, esperavam que acontecesse, aconteceu realmente e continuou a acontecer. E qualquer um que lê jornais pode julgar os resultados, concorde ou não com este breve sumário de causas. Mas a conquista daqueles que obtiveram o Graal não foi tão completa quanto tinham imaginado, porque o fluxo de mal para o mundo não pode ser estimulado por meios mecânicos, assim como o fluxo da graça. Ambos têm de ser conquistados, graça servindo a Deus e mal servindo a Satã. Imaginar que truques de feitiçaria e fórmulas mágicas possam evocar espíritos maus e controlá-los quando aparecem é simplesmente uma ingenuidade. Nada do que os membros do grupo de adeptos da mágica fizessem com o Graal poderia ter efeito positivo sobre o fluxo do mal para nosso mundo. Seu efeito real foi negativo, ou ameaçou ser, cortando a fonte da graça daqueles que desejavam e podiam obtê-la. E esse, naturalmente, era o único objetivo dos maiores servidores do mal, que tinham inspirado e dirigido o grupo de mágicos, permitindo que seus membros se iludissem com sonhos de glória imediata e sinistra. Mas até mesmo esse objetivo não foi completamente realizado, porque a misericórdia de Deus é infinita e se permitiu que o Graal físico fosse profanado, permitiu também que o Graal espiritual, a realidade do Graal, permanecesse, e até mesmo que retornasse a seu lugar seguro em Gales, porque uma realidade espiritual sem corpo físico pode ser absolutamente sem forma, massa ou aparência absolutamente independente de lugar e tempo, como Deus, mas deve igualmente assumir algum grau de corporalidade, se é para servir a Deus no tempo e espaço. Um ótimo exemplo é a série de aparições da Virgem de Fátima em 1917. Aqui, não apenas assumiu forma e aparência visíveis, que duas crianças conseguiram ver e duas escutar, mas tinha claramente algum grau de existência física na época das aparições. A pressão de seus pés, por exemplo, curvou os galhos superiores do pequeno carvalho sobre o qual apareceu, e apesar de ter permanecido invisível para todos, à exceção das 3 crianças, a multidão pôde ver os galhos se curvando sob seu peso. Nessas aparições existem paralelos à natureza do Graal, que são muito instrutivos. Em primeiro lugar, sua visibilidade era condicionada ao estado de mente e espírito daqueles para os quais apareceu. No início, o pequeno Francisco não conseguiu vê-la ou ouvi-la e ficou confuso com as ações de sua irmã e de sua prima. Quando obedeceu às instruções de recitar o rosário, conseguiu vê-la, mas não ouvi-la. Mais tarde, aqueles que iam à cova de Iria nos dias apropriados viam os efeitos da presença da Nossa Senhora, mas não eram capazes de vê-la.
Além disso, podiam ouvir o som de sua fala sem distinguir as palavras, que as duas garotinhas ouviam claramente. Assim, temos o conceito de um espírito capaz de se tornar visível para alguns espectadores, mas invisível para outros, audível para uns e inaudível para outros, e precariamente audível, como o som que os insetos emitem uns para os outros, e sempre detectavelmente ali pelos efeitos físicos de sua presença, da mesma forma que uma brisa é invisível, mas detectável por seus efeitos físicos. Os paralelos com algumas descrições do Graal são óbvios demais para serem enfatizados, e é claro que mesmo antes do roubo do Graal físico, seus efeitos sobre aqueles que o buscaram e encontraram variavam enormemente de acordo com o seu estado espiritual. Enquanto alguns viam apenas uma antiga taça de ouro, outros ficavam cegos por sua realidade e eram transportados a um nível espiritual em que sua aparição física era irrelevante. Aqueles que o viram o que estavam preparados para ver, e naturalmente muitas pessoas não o viram em forma alguma. Pode-se analisar essa ideia da natureza dual ou múltipla do Graal de muitas maneiras, como já tentei fazer no decorrer deste ensaio. Assim como a monarquia abstrata tem seu representante físico no rei, e o rei pode ser representado por sua bandeira real, assim o papado tem seu representante no Papa vivo. O Papa pode ser representado por seu anel, sua tiara ou pela outorgação da indulgência papal. Essas coisas podem, sob certas circunstâncias, transmitir suas intenções, levar a graça dele para aquele que o recebe. Da mesma forma, o muçulmano devoto, que acredita na existência de um Deus único que está em toda a parte, acredita também que a Meca, a cidade física, tem uma graça especial, e dentro de Meca, para o muçulmano, a Kaaba, a sagrada pedra negra, é o Graal. A virtude de Alá habita nela e emana dela, mas um muçulmano instruído não acredita que a virtude de Alá no mundo, a graça de Alá, depende da existência de uma pedra preta. Assim como não precisamos acreditar que a graça de Deus no mundo depende da existência de uma taça de terracota dentro de um cálice de ouro. Ao mesmo tempo, somos seres físicos, assim como espirituais, e não somos capazes de receber a graça diretamente de Deus. Assim como não somos capazes de contemplar a glória de Deus com os nossos olhos físicos e de suportar o fogo de Deus em nossos corpos físicos. Assim como a eletricidade precisa de um transformador antes que seja fornecida para uso doméstico, assim o poder de Deus precisa ser diminuído e, de certa forma, isolado antes que nós possamos nos beneficiar dele. Sem esse isolamento, esse transformador físico, poderíamos receber a morte e não a vida. Do impacto da graça de Deus, somos criaturas decaídas e precisamos de proteção até mesmo contra a misericórdia de Deus. Como foi dito antes, precisamos da água do batismo, do óleo da crisma, do pão, do vinho, da Eucaristia. Até mesmo os apóstolos precisaram de línguas de fogo para que o Espírito Santo fosse transmitido a eles. O próprio Cristo precisou da água do batismo e da pomba. E assim como precisamos de Cristo, Deus feito homem, assim necessitamos do Graal, seu representante, em suas duas formas, realidade espiritual e incorporação física. Mas, como já disse, essa incorporação física se foi, apesar de a realidade espiritual estar ainda localizada numa forma física não física, como se, para voltar à nossa imagem da fonte do oásis, a bacia de pedra tivesse sido quebrada e destruída. O oásis correria um risco muito maior. A fonte seria mais facilmente afogada por escombros, sujeira e areia. Poder-se-ia considerar que o oásis e aqueles que dependiam dele estivessem com dias contados. O mal está muito próximo de um triunfo final.
no que diz respeito a este mundo. Os materialistas de bom senso concordariam que os riscos de nosso planeta e de nossa existência são tão grandes que as chances de sobrevivência longa são muito poucas. Superpopulação, poluição, envenenamento químico, envenenamento nuclear, sem falar da guerra nuclear, fome, mudanças climáticas, esgotamento de recursos essenciais e dúzias de outras ameaças globais tornaram-se familiares para todos, e a familiaridade criou uma indiferença resignada. Mas, para os de mente mais espiritualizada, as ameaças vão muito além da destruição física. Todos os homens e mulheres devem morrer, e se o indivíduo morre num dia de holocausto geral acompanhado da morte de milhões ou sozinho na cama, o resultado é o mesmo: o julgamento individual, condenação ou salvação. O real triunfo do mal consiste não em fazer bilhões de pessoas chegarem a um ponto em que podem morrer em breve período, mas em levá-las a um estado de não arrependimento, de indiferença em relação a Deus, de descrença da necessidade de salvação ou no esforço de obedecer a Deus e, pior ainda, a um estado de complacência excessiva em seu perigo mortal. Até mesmo entre os comparativamente poucos que acreditam em Deus, falsos mestres inculcaram a certeza confortável de que nenhum esforço lhes é exigido, nenhum sacrifício, nenhuma devoção, nenhuma tentativa de santidade. Foi-nos permitido acreditar que o céu é como o Serviço Nacional de Saúde, que todos têm direito a ele, que Deus é como um médico muito ocupado do Serviço Nacional de Saúde, pronto a nos fornecer atestados de saúde, dispensando-nos do trabalho e desculpando-nos de tudo. Atingimos um ponto em que a própria palavra mal é tabu. A ideia do inferno provoca risadas como se fosse uma superstição medieval, e a existência de espíritos do mal é considerada como algo indigno de ser discutido. Prosseguindo em sua busca pelo ecumenismo, tolerância, mente aberta, uma acomodação com os não crentes, uma teologia aceitável para um homem moderno, muitos padres abandonaram a crença na ressurreição. Alguns abandonaram até mesmo a crença em Deus. Tossem apologeticamente quando obrigados a mencionar tais palavras e assumem um olhar superior. Falar a eles da guerra entre bem e mal é algo que os deixa desconcertados. Explicam pacientemente que tais termos subjetivos não têm sentido, que para o homem pós-freudiano. Mas a guerra entre o bem e o mal existe e o grau está no centro dela. Deve ser visualizada em termos heróicos, medievais, uma bandeira fincada numa pequena ilha, defendida por poucos homens cansados e feridos, atacados por um inimigo muito bem equipado e cada vez mais numeroso. O perigo de imagens criadas por palavras como as de William Morris é que fazem a realidade parecer irreal. A verdadeira imagem está nos jornais e em nossas telas de TV, em nossas vidas de todos os dias. E não somos espectadores, somos parte da batalha, mesmo que contra a vontade, mesmo sem saber. Tudo que fazemos, tudo que dizemos, todo pensamento a que nos prendemos tem sua função na guerra, de um lado ou de outro, e muitas vezes o lado em que nos encontramos, mesmo que desavisadamente, é o lado do mal. Não são apenas os Hitlers e Stalins, os Idi Amins, Pol Pots e Somozas que servem ao mal. Pode ser eu ou você. E o grau? Isso é o que cada um de nós deve descobrir. E quando o encontrarmos, devemos defendê-lo até a morte, até além da morte. Como? Sendo bons, tornando-nos perfeitos como mandam os evangelhos. Seja perfeito como seu Pai no céu é perfeito. Não é uma questão de fazer o bem. Poucos de nós sabemos como. Antes de fazermos,
devemos nos tornar. Fazer realmente o bem é afetar os outros com a própria bondade, agir como uma vela acesa em um lugar escuro. Uma lâmpada não faz nada, mas sem ela ninguém pode ver ou fazer qualquer coisa no escuro. E esse tipo de bondade radiante é tão rara que é chamada acertadamente de santidade. Os judeus têm uma crença em 10 homens justos, cuja santidade protege o mundo. Os maometanos acreditam no imã oculto. Nossos ancestrais acreditavam que Arthur e seus cavaleiros estavam adormecidos numa caverna, prontos para salvar o mundo numa crise. E essas lendas contêm uma verdade. O mundo precisa de seus santos ocultos para salvá-lo de si mesmo, e agora mais que nunca. Tiram sua força do que sobrou do Graal e dão sua força para nós. Na verdade, são um com o Graal, porque, como disse, o Graal tem seus subsidiários, assim como uma fonte tem várias saídas para sua água. Alguns desses subsidiários são físicos, alguns são humanos. E não pode haver ambição maior que tornar um desses santos do que descobrir o Graal, entrar nele, servi-lo e, servindo-o, servir a humanidade a Deus. A busca leva ao que Santa Teresa d'Ávila chamou de castelo interior, em cujo coração reside o Graal.